Olá, bem-vindos a mais uma conversa da Tinta nos Nervos e do LBD. Estamos aqui com o André Coelho a propósito do lançamento do seu novo livro, Mnemosina, um livro que foi publicado através da Bestiário, correto? Apesar de eu também vejo que está aqui ao fundo a dizer Vaca Preta de Marcos Foz. Fiquei na dúvida exatamente qual é o selo editorial pelo qual este livro sai. Qual é a resposta certa? Já? É o bestiário, é o bestiário. Só que esses colofões deles são sempre muito... inventivos. Sim, característicos. Muito bem. Sim. Eu li o texto e é um colofão bastante largo. Olha, eu começava precisamente com uma ideia. Eu, ao divulgar este livro numa outra plataforma, de uma forma muito rápida, eu comecei com uma citação de peso, porque o teu livro faz uma série de aproveitamentos de excertos ou textuais, melhor dizendo, de poesia, do livro de Isaías, na Bíblia, de Blanchot, etc. Portanto, não é bem apenas literário, filosófico, há aqui uma série de categorias misturadas e que vai ser importante para ler o teu livro. Portanto, é um livro que convida a uma interpretação imediatamente bastante filosófica, e por isso eu comecei com uma frase que eu tenho muitas vezes presente na minha mente, do Walter Benjamin, ou Benjamin, que é: nunca houve um monumento à cultura que não fosse também um monumento da barbárie. Porque a primeira impressão que eu tive imediatamente do livro, não só pelas palavras que são citadas dos escritores, mas também pelas imagens, pela sequência e pela estrutura do próprio livro, eu não consegui impedir-me de ver uma leitura necessária como uma espécie de celebração das ruínas. E eu perguntava-te se isso é uma leitura válida deste teu projeto. Sim, pode ser. Na medida em que o livro também tem uma certa fundação numa ideia de tempo perdido ou de mundo perdido, algo que a modernidade de alguma forma conseguiu desconstruir. Daí o facto de até a própria ideia de memória que está inerente ao livro não é uma memória factual, mas uma memória plástica. Por isso é que nós temos sempre, por isso é que o livro está dividido nesses 4 capítulos e de alguma forma cada um deles aborda a ideia de memória de uma forma diferente. A ruína sempre foi um elemento bastante presente no meu trabalho, desde o Terminal Tower até mesmo a série tem um pouco isso, não a ruína no sentido físico, mas no sentido mental ou de espaço mental, fora do tempo, de alguma forma. Se calhar esta ideia de estar fora do tempo é talvez a melhor forma de descrever essa ruína que tu falas, porque não é uma ruína no sentido histórico. Certo. Sim, não é uma ruína no sentido da sua monumentalização. Exatamente. Mas eu há bocado, antes da nossa conversa, eu estava a dizer precisamente que estava a descrever este livro como uma espécie de apuramento de temas já existentes em títulos anteriores, mas como eu disse, eu tinha algum receio de utilizar essa palavra se ela fosse entendida como uma espécie de evolução, como se uma teoria não tem a ver com isso. E os propósitos dos livros anteriores também, muitas vezes, eram propósitos narrativos diferentes, colaborações, não é? Com o Manuel João Neto, David Soares, etc. São coisas muito diferentes, são objetivos diferentes, porém há uma continuidade de tratamentos. Aqui, mas neste livro em particular, eu vejo uma libertação quase total, precisamente de géneros. Aliás, é muito curioso que tu cites o Blanchot. O Blanchot já tinha sido citado no livro do desastre no Terminal Tower, mas aqui volta a ser citado, e é curioso porque as afinidades com o Blanchot parecem bastante significativas, precisamente por o Blanchot também ser um autor que é muito difícil de categorizar como narrativa literária, ensaio filosófico, quer dizer, E outra coisa
curiosa é que visualmente muitos momentos deste teu livro têm precisamente espaços a que se chamariam liminares, não é? Pórticos, entradas, janelas, passagens, uma coluna abandonada. Portanto, há muito esta ideia de travessias de espaço em que é indeterminado se foi cidade, e isso é bastante curioso. Por isso é que eu estava a insistir nesta ideia da colina. E é curioso também, porque muitas destas imagens eu arriscaria dizer que foram entre o pensado e planeado e o inconsciente. Ou seja, há muitas dessas imagens que foram basicamente pontos de partida, mas que me surgiram de uma forma quase que espontânea. Talvez seja precisamente neste ponto que eu consigo criar um elo com uma ideia de um surrealismo qualquer, não naquele surrealismo como às vezes nós entendemos de, sei lá, justaposição inusitada e sem sentido de elementos. Não é tanto isto, mas muito mais a procura de uma imagem qualquer que temos impressa no nosso subconsciente e que da qual estamos à procura, e que são precisamente pórticos, serão pontos de entrada para as narrativas e para as sugestões. É engraçado porque numa entrevista muito recente que eu dei a um crítico, jornalista americano, ele sugeria-me que os meus livros são muito mais assentes numa espécie de lógica da sensação do que propriamente uma lógica narrativa. E eu achei que é muito mais... Isto é talvez a melhor forma de entender como é que estes livros devem ser lidos e interpretados. Sim, bem, isso é uma citação direta do Deleuze. O Deleuze tem mesmo a citação do Bacon. Sim, porque, por exemplo, falaste da divisão. Eu confesso que eu li o teu livro 2 vezes com atenção e fui dando vistas de olhos. E uma das coisas que eu não tive tempo para fazer, como eu não estou a escrever, eu, na verdade, quando escrevo sou um pouco mais dedicado a organizar o pensamento. E, por exemplo, eu entendo a diferença dos 4 capítulos, obviamente, porque quer dizer, cada capítulo tem tratamentos formais distintos, composições de páginas bastante peculiares. Por exemplo, o 3º capítulo, se não me engano, que é quase dedicado, eu não sei como é que se diz o nome, Tierno Bocan ou Tierno Bocan, não é? Não tenho a certeza. Tierno Bocar. Acho que é Tierno Bocar. Ou seja, que é um místico sufi. Sim. E, portanto, aí aparece mesmo um capítulo separado. É o único momento em que nós vemos, digamos, uma presença humana mais constante. Eu reparo nas diferenças, mas é muito difícil para mim também não reparar nas tuas buscas de simetria, circularidade. Por exemplo, o livro, de certa forma, começa com o fogo e acaba com o fogo. E já agora, desculpa, voltando à ideia, mesmo ao capítulo só que se passa, digamos, não sei, na África muçulmana, nós acompanhamos um enterro, penso que é um enterro, não é? Uma cerimónia fúnebre, pelo menos. Sim. E vemos também um embondeiro, uma fruta, e vemos uma semente. E o que é curioso é que a semente cresce, mas depois também vemos novamente termina como semente, que tanto pode ser visto como semente como voltar atrás. Que curiosamente também é uma coisa que o Blanchot fala no livro do desastre sobre a árvore dar origem, já não me lembro, mas é volta à semente, ou seja, não é simplesmente dar uma semente. E eu perguntava em que medida, ou seja, se esta circularidade, até pelo título mesmo ser memória, em grego, não é? Se esta ideia de circularidade, se isso nasce simplesmente de uma intuição poética ou se é algo que é planeado filosófico-logicamente, digamos assim. Ora bem, isso é... Eu acho que as duas coisas acontecem. Ou seja, o próprio método de trabalho começa com uma intuição qualquer, de facto. Mas ele também é uma recolha de referências, de elementos. Às vezes há quase que não sei, as coisas quase que surgem às vezes no nosso caminho, as soluções, as direções a tomar.
E essa ideia da circularidade, do ciclo, é um que me é bastante próximo. Lá está, há coisas que às vezes não consigo propriamente explicar o porquê, nem sei se me caberá a mim de ser aqui uma espécie de explicação filosófica ou densa, mas lá está, há uma intuição, como tu dizes, para isso, para essa ideia da circularidade e da simetria. E talvez, é curioso, porque acho que este foi talvez o livro em que eu mais senti a presença da pintura e da tradição da pintura do que propriamente de linguagem da banda desenhada ou algo deste género. Sei lá, se quiseres, é quase como nós olharmos para um filme do Tarkovsky ou do João César Monteiro, por exemplo, e vermos ali uma forte influência da pintura. Compreendes o paralelismo? Portanto, mas isto parte de uma intuição, de algo muito subconsciente, se quiseres, que depois, lá está, irá encontrar as suas âncoras, os seus pontos de referência, numa espécie de mapa mental, mapa de referências, uma constelação qualquer que vamos criando para definir o trabalho ou a nossa mensagem, as nossas ideias. Mas é também muito importante, tal como penso que tu te expressaste dessa forma, esta ideia da poética é para mim também bastante importante, ou seja, estamos a falar de facto de um gesto artístico e não propriamente de uma narrativa que seja muito clara ou um ensaio ou algo desse género, não é? Portanto, acho que a intuição tem, de facto, qualquer coisa de muito importante neste trabalho. Sim, por exemplo, tu estás a falar da pintura e realmente estava aqui a folhear novamente e o livro tem toda uma série de escolhas ou de processos de materialidade claríssimos, não é? Óbvio, eu presumo que tu utilizes muito o computador com artes finais e montagem, etc., mas a esmagadora das imagens é criada manualmente. Sim. Pronto, eu noto que há muitas coisas de tintas e texturas, às vezes até pergunto-me se não utilizarás raspadores sobre a tinta para espalhar a tinta. Sim. Há fotografias, há uma gestualidade de alguns traços, etc. Isto é muito presente. Posso-te dizer que, em termos técnicos, o computador foi utilizado essencialmente para colocar, para compor as páginas. Ou seja, criar a linha de moldura e pôr esta imagem ao lado desta imagem. Mais isso, os desenhos e as ilustrações, as pinturas foram feitas essencialmente com materiais físicos. Mesmo até aquela parte do segundo capítulo, o final do segundo capítulo, que tem toda aquela materialidade de dobras e tem uma certa textura. Posso dizer que aquilo levou com materiais como, por exemplo, carvão e pedaços de madeira, cola branca. Portanto, é bastante físico, porque não conseguiria atingir isso de outra forma. Sim, exatamente. Nota-se completamente os rasgões das folhas, etc. Pois. Já agora uma coisa. Houve escolhas específicas para cada capítulo ok, este capítulo tratar das coisas de uma determinada maneira, ou seja, como eu disse, de facto, cada capítulo é bastante distinto em termos visuais, composicionais, mas essa escolha era ditada pela matéria que querias trabalhar em cada capítulo? Sim, eu creio que sim. Lá está, era ditado pelo ambiente que queria procurar em cada capítulo. Sim. Essa parte foi bastante ponderada. Apesar se calhar, de toda aquela ideia de intuição que falava antes e de haver certas imagens que são como que inconscientes e que são pontos de partida, a verdade é que depois desses pontos de partida, cada capítulo tomava a sua própria direção em termos de técnica e de abordagem plástica. Sim, isso sem dúvida. Ok. Lá está.
Eu não quero estar a reduzir a interpretação que é possível de cada capítulo, mas lá está. Em termos muito gerais, se me disser assim, dá lá título a cada coisa. O primeiro capítulo parece-me recuperar muitas questões de uma forma muito sutil, ou seja, não há propriamente. Existem indícios, mas esses indícios são muito sutis, de a sociedade contemporânea. Nós parece que estamos a ver mais ou menos um edifício moderno de observação panóptica, de controlo, a própria utilização dos textos rasurados, mas que ainda fazem sentido. Lembra muito uma sociedade contemporânea de vigilância, controlo de informação. Depois o segundo capítulo parece-me um pouco mais clássico, no verdadeiro sentido da palavra, da cultura grega. Aliás, é o título, são os objetos que surgem, é até aquela... Eu não sei se esta bebida grega uso, se existe mesmo alguma marca chamada Let's. Existe? Okay. Existe. Deve ser particularmente pesada, não é? Para fazer esquecer. Depois segue-se o tal capítulo que me parece ser passado algures no Mali, por exemplo, no Tiarno ou no Sudão, talvez. E finalmente uma última que começa com uma piscina, um tanque, que lembra talvez a Ilha dos Mortos do Böcklin e depois uma série de florestas, não é? Eu perguntava também, voltando à ideia da memória, de uma certa tradição e das ruínas que eu estava a falar, se isto são para ti como que espaços prediletos da tua cultura, porque há uma recorrência de certos autores. Portanto, eu perguntava se isto também tinha a ver com algum imaginário recorrente no teu trabalho a que gostes de voltar e de relacionar uns com os outros. Sim. Existe. Lá está. Isto, desde o Terminal Tower, que isto é uma constante, isso é uma constante no meu trabalho. Não só a nível visual, mas também a nível da música. Eu construo as coisas muito em torno de quase que mapas de referências, autores que me são bastante próximos, com imaginários que me dizem algo, e a partir daí eu vou compondo os meus trabalhos, seja de que tipo forem, seja plásticos, visuais, ou seja, música. Por isso, sim, acho que isso que tu dizes é perfeitamente correto. Portanto, isto é um reflexo do meu imaginário, não de algo que é exclusivo meu, mas de algo que eu construo enquanto leitor, enquanto ouvinte, enquanto espectador, tudo. Não é? Portanto, acho que sim, acho que isso é correto. Mas achas que faz sentido, por exemplo, eu perguntar o que é que te atrai em algum tipo, por exemplo, focarmos o que é que te atrai, por exemplo, no Blanchot, ou o que é que te atrai no livro de Isaías, na citação que faz, ou o que é que procuras nestas referências? Eu acho que se calhar eu poderia tentar reduzir tudo isso a uma espécie de sentimento de melancolia ou de quase desaparecimento. Uma expressão que eu gosto de utilizar, às vezes demasiado, é a ideia de estética do desaparecimento. Ou seja, todos estes autores são autores que contêm em si uma espécie de ideia de mistério, de algo que não é totalmente perceptível ou cuja leitura não é óbvia e clara. Simultaneamente, há essa ideia de melancolia, acho que, mas que não considero que seja propriamente algo negativo, se é que me entendes. É quase como se fosse uma espécie de melancolia, mas com... Claro. Com... Bom, quando diz, eu diria que é a assédia, não é? É mesmo o sentimento da assédia que tu exploraste no outro livro. Sim, que é uma espécie de inação.
E curiosamente, porque, mais uma vez, voltando ao Blanchot, não querendo definir desastre, o desastre para o Blanchot é exatamente aquilo que não se pode conhecer, porque o desastre retira a própria possibilidade de se perceber que é um desastre, não é? Exatamente. Ou esse desaparecimento. E é engraçado que depois voltamos à tal ideia circular, de estarmos sempre fechados nesta espécie de loop, não é? Ainda vamos dar ao Nietzsche, estamos feitos. Olha, tu agora referiste várias vezes a música. Eu tenho sempre algum receio quando os autores têm outras atividades de reduzirmos um bocadinho aquelas perguntas, sabes? Por exemplo, tu és arquiteto e eu digo, há muita arquitetura na tua BD, mas se fosses cozinheiro eu dizia, há muito culinária. Mas a verdade é que a tua prática musical, que passa, e desculpa se eu utilizo porque eu sei que existem subgéneros e eu perco-me, mas digamos, industrial, há uma utilização de mixagem de sons que não são propriamente de instrumentos musicais, mas sim. De sons agrestes. Eu perguntava se tu sentes que a tua prática ou os processos de trabalho são idênticos ou são mesmo dois territórios completamente distintos. Não, há um paralelismo, até porque cada vez mais sinto que as duas áreas acabam por se interligar. Olha, posso dar um exemplo. A capa do primeiro álbum do meu novo projeto, chamado Meta Device, é uma imagem retirada deste livro. Portanto, as coisas têm uma continuidade, nem que seja a nível de tema, de conceito que é explorado, o ambiente que se quer trabalhar. Acho que sim, isso existe sem dúvida uma continuidade. Portanto, o que tu dizes não é de todo errado nem descabido. Sim, existe algo paralelo, há um paralelo entre as duas áreas. E uma pergunta agora sobre, estávamos a falar um bocadinho da materialidade da arte, eu falaria da materialidade do livro. Portanto, o livro é um livro oblongo, tem uma capa cartonada, forrada a tecido. Nota-se, obviamente, que há aqui um particular cuidado na fabricação do objeto em si. Não é um objeto banal, não é um objeto comercial no sentido de estar dentro de formatos pré-existentes. Eu perguntava-te se isso foi algo decidido do início, até que medida, porque, pelo que eu entendo, é talvez a primeira vez que tens mesmo um livro fora de todos os formatos expectáveis, não é? Sim. Portanto, eu perguntava-te se isso foi uma coisa... Qual é o grau de importância do formato, do objeto em si? Sim. Eu acho que a escolha do formato inicialmente incidiu pela própria natureza das ilustrações. O facto de focar muito as paisagens e estes formatos, e os próprios originais têm um formato relativamente grande, algo que já acontecia no Terminal Tower, mas precisamente por causa da minha experiência no Terminal Tower, eu senti que o formato acabou por não beneficiar totalmente os trabalhos originais. Portanto, pensei sempre num livro que fosse o mais amplo possível e que conseguisse ser horizontal para beneficiar estes spreads. Depois, o facto de ter esse tipo de lombada também permite uma abertura mais fácil e mais abrangente, o que significa que a leitura do spread é feita de uma forma muito mais clara e muito mais impactante. Depois, eu acho que o resto foi um trabalho em conjunto com os editores do bestiário, que todos os livros do bestiário têm um lado material, estético muito forte e destacam-se muito, desde os livros de poesia aos ensaios, a própria revista. Portanto, foi quase que uma inscrição nessa lógica. Portanto, acabamos por estar sempre bastante de acordo nas decisões a tomar. Sim, eu realmente, como disse logo ao início, este é um livro, lá está, normalmente dizemos aquelas frases que desafia os géneros, mas a verdade é que esse desafio é positivo no aspecto que obriga-nos a repensar a necessidade dessas categorias. Essas categorias muitas vezes são necessárias por razões comerciais, por razões de comunicação, claro, etc.
mas este é um livro que eu acho mesmo desafiante, ou seja, é um livro que muito provavelmente apanhará leitores desprevenidos de talvez de um determinado tipo de interesses, ou seja, tem que se ter algum cuidado em descrevê-lo precisamente para apanhar de surpresa os leitores desses outros territórios, não é? Por exemplo, dizer que é um livro de banda desenhada não é suficiente. Dizer que é uma narrativa gráfica é um bocado mais vazio. Dizer que é um ensaio poético, etc. Portanto, é mesmo uma obra completa, também é um bocado estúpido dizer, mas lá está. É um livro bastante individual. Também, eu acho que qualquer uma destas descrições acaba por ser. Sim, e repara que o facto do livro ser sobre a memória, e especialmente desta forma tão poética, eu queria que isto fosse de facto algo com um certo peso. Ou seja, é quase como nós pensarmos, sei lá, numa edição de bolso micro com os poemas do Hölderlin. É algo que parece que não cola, porque a temática dos poemas dele requer algo maior. Percebes? Isto se excluirmos, obviamente, o Hölderlin, que é uma personagem... Sim, digamos que existem autores que não dá para transformar em estratégias comerciais banais, não é? Tipo, claro. pensamento de um show por dia, Hölderlin para o verão. Ou seja, não é que eu esteja aqui a dizer que é comparável, mas o tema em si requer também um certo peso, não é? Uma certa... sei lá. Se este livro pudesse ter uma capa de chumbo, se calhar poderia ter uma capa de chumbo. Eu disse, claro, que não é comparável no sentido em que eu entendo a humildade, mas quer dizer, é um livro que está na esteira de uma atitude perante a cultura ou a produção de sentido humana que está nessa linha, não está propriamente, precisamente na linha do escapismo ou da história de uma ficção vou ler. Por exemplo, estamos a aproximar-nos do verão e uma coisa bastante curiosa eu adoro quando ouço aquelas frases que é leitura de verão, ou seja, literatura de verão que é entendido como algo leve. E eu nunca percebi isso, porque se o verão é o momento em que a pessoa tem mais tempo para ler, porque é que se escolhe uma coisa leve? Como se as pessoas tivessem, durante o inverno, leram coisas muito pesadas e muito complexas. Não parece. É estranho. Mas este é de facto um livro que merece uma leitura muito atenta e informada. Não, há aqui um grau de exigência que não é desplicente, não é uma apreciação simples. Mas eu digo isto com o aspecto mais positivo, ou seja, é um livro que obriga de facto a fazer esse trabalho de memória, precisamente. Muito bem. André, fico muito agradecido por esta curta conversa. Espero que, obviamente, acredito que muitas outras pessoas provavelmente colocariam outras perguntas, mas espero termos abarcado pelo menos um essencial, se isso é possível dizer, do livro. Mais uma vez repito, é um livro de bestiário que, obviamente, enquanto representante da Tinta dos Nervos, nós temos à venda na Tinta dos Nervos. Desejo o máximo de felicidades para o livro e também para ti e espero encontrar-nos brevemente no próximo passo e trabalho. Obrigado e obrigado pela oportunidade. Nada, André. Obrigado então e até breve. Deus, até à próxima.